Hoje o nosso papo é sobre um tema que, nossa, é super importante e ao mesmo tempo bem complexo. A conexão entre o TDAH e a intimidade. E olha, já vou adiantando. Essa é uma conversa que vai muito além do quarto, viu? A gente vai tocar no centro de como as conexões humanas se formam e às vezes por que elas são tão desafiadoras. Então vamos direto ao ponto, a pergunta que não quer calar, porque afinal, a intimidade pode ser um baita desafio para quem tem TDAH. Porque assim, todo relacionamento tem seus perrengues, né? Mas quando o TDAH entra na equação, aparecem os obstáculos bem específicos que podem deixar todo mundo meio perdido, tanto quem tem o diagnóstico quanto a parceria. A gente precisa entender o que está por trás disso. E para a gente começar a desembolar esse novelo, a primeira coisa é expandir nossa ideia do que intimidade realmente significa. Não é uma coisa só, sabe? É tipo um ecossistema inteiro de conexão. Tem uma terapeuta especialista no assunto, a Karen Doi, que explica isso muito bem. Ela define intimidade como essa conexão profunda, com várias facetas. É super importante a gente separar as coisas. Sexo pode fazer parte da intimidade, claro, mas intimidade é muito mais. É o todo. E olha só que interessante essa lista. A gente está falando de intimidade emocional, intelectual, sensual e sexual, mas também energética e até pelo humor. Sim, rir junto é uma forma poderosa de intimidade. Todas essas são maneiras de se conectar. E o ponto-chave é que os traços do TDAH podem impactar cada uma dessas áreas de jeitos bem diferentes. Agora vamos falar daquele comecinho de relacionamento, sabe? A famosa fase da lua de mel. Pois é, para pessoas com TDAH, essa fase pode ser, nossa, uma coisa de outro mundo. É quase um superpoder de conexão. Essa citação da Karen Doi capta a experiência perfeitamente. O que acontece é que o cérebro com TDAH mergulha num hiperfoco total na outra pessoa. É uma avalanche de dopamina, de ocitocina, tudo por causa da novidade. O nome técnico para essa sensação é limerência. E é aqui que o desafio fica bem claro. De um lado, essa paixão avassaladora à limerência, movida à fantasia e novidade. Do outro, o amor que dura, que é construído no dia a dia, na realidade, com aceitação e esforço. A transição de um estado para o outro pode ser um choque bem abrupto. Porque quando aquele hiperfoco inevitavelmente diminui, a queda pode ser vista não como uma fase natural, mas como uma falha pessoal. Esse padrão de boom e bust, de intensidade máxima seguida por um declínio, quando se repete, pode levar à crença dolorosa de que a pessoa é, de alguma forma, incapaz de amar. Bom, passada essa fase inicial, a gente começa a ver os obstáculos mais do dia a dia. Vamos olhar de perto que traços específicos do TDAH criam barreiras bem reais para a intimidade. Pensa só, o cérebro está ali, focado numa tarefa, seja no trabalho, num hobby ou até vendo um filme. Uma abordagem súbita para um momento mais íntimo pode ser sentida não como um convite, mas como uma interrupção chocante. Sair do modo fazer para o modo sentir exige um preparo, uma mudança de chave que nem sempre rola no calor do momento. Outro ponto gigante é a sensibilidade sensorial. Para muitas pessoas neurodivergentes, os sentidos são amplificados. Um toque que era para ser carinhoso pode parecer arranhado. Um perfume pode ser forte demais. A textura do lençol, a luz do quarto, tudo isso pode transformar um momento de conexão numa experiência de sobrecarga e aí o clima acaba. Esse aqui é um dos maiores desafios. A disforia sensível à rejeição, ou RSD. Basicamente é uma dor emocional extrema, quase física, em resposta a uma rejeição ou crítica, seja ela real ou apenas percebida. Num contexto tão vulnerável como a intimidade, o RSD é como um campo minado. E essa citação mostra o quão rápido e devastador isso pode ser. A parceria pode dizer algo como não gosto muito disso, sem maldade nenhuma, mas para o cérebro com RSD isso pode ser sentido como uma rejeição total. E aí, o desejo e a conexão são desligados na hora. O momento simplesmente acaba e fica todo mundo sem entender o que aconteceu. Ok, os desafios são reais, a gente já viu. Agora, vamos virar a chave para a parte mais importante, as estratégias. Como os casais podem navegar por essas águas e construir uma conexão forte e resiliente? A primeira ideia pode soar como o oposto do romance, né? Agendar a intimidade.
Parece estranho, forçado, mas a verdade é que para um cérebro com TDAH isso pode ser uma das ferramentas mais geniais que existem. E o ponto crucial é este: agendar não mata o romance, pelo contrário, cria um espaço seguro para ele florescer. Permite que a pessoa se prepare mentalmente para aquela transição, ajuste o ambiente sensorial e, principalmente, elimina a pressão da performance espontânea. É sobre criar uma intenção em conjunto. As estratégias, no fundo, se resumem a 3 pilares. Primeiro, autoconhecimento sem julgamento. Entender o que funciona para o seu corpo. Segundo, comunicação aberta sobre o que se descobriu. Coisas como luzes muito fortes me distraem, podemos diminuir. E terceiro, criar intencionalmente um espaço seguro, onde essas conversas são bem-vindas e não uma fonte de briga. E se tem um tema que amarra todas as soluções é este: a comunicação não é só mais uma estratégia. Ela é o mecanismo que faz todo o resto funcionar. E talvez o passo mais transformador seja esse, a psicoeducação. Quando um casal entende que a dificuldade com transição ou a sensibilidade sensorial são manifestações neurológicas e não falta de amor ou desejo, a culpa desaparece. E sem a culpa, abre-se espaço para curiosidade e para colaboração. No final das contas, tudo se resume a isso. A citação da Karen Doi é perfeita. As duas coisas que mantêm a intimidade, comunicação e intenção. É simples assim. Comunicação para entender as necessidades de cada um e intenção para criar ativamente momentos de conexão, em vez de só esperar que aconteçam. E essa é a mensagem final e a mais importante. Os desafios são reais, mas eles não vêm de um defeito pessoal. Vêm de um cérebro que funciona de um jeito diferente e que, por isso, precisa de abordagens diferentes. Não se trata de estar quebrado, mas de ser diferente. Então, para fechar, fica essa reflexão. Talvez o objetivo não seja alcançar aquele ideal de intimidade que a gente vê por aí. Talvez a intimidade perfeita seja simplesmente aquela que funciona para o casal. Aquela que é construída com curiosidade e compaixão, honrando o jeito como cada cérebro e cada coração envolvido funciona